Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. E no programa de hoje eu recebo o Antônio Goulart, ele que já foi vereador, deputado e é conselheiro do Corinthians. Seja muito bem-vindo, Goulart. Obrigado, Miqueleto, a todas as pessoas que te acompanham. É uma alegria muito grande poder estar aqui com você, participando desse bate-papo. Estou muito feliz de verdade, né? E estou à sua disposição para tudo que você preparou para me perguntar aí. Legal, Goulart, obrigado, eu que te agradeço. Aí é um prazer, já te entrevistei em outras oportunidades, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória política, porque você é uma das maiores lideranças políticas da Zona Sul. Braço do prefeito Ricardo Nunes, sim, né? Sim. E você é um dos caras que tá ali. Teu filho é secretário, enfim. Conta pra nós aqui como é a família Goulart na região. Na realidade, a gente começou a militância política muito cedo, né? Foi uma luta muito grande, né? Desde a época que cheguei a São Paulo. São Paulo é a cidade acolhedora, maravilhosa, a cidade que a gente chama de paixão. São Paulo abre portas, dá oportunidades, né? E aí nós começamos, e todo jovem, aquela época, né? Quando vim para São Paulo, nós vivimos um momento de exceção no país, né? Onde tínhamos o regime militar. E todo jovem estudante lutava pela redemocratização do país. E eu me engajei nesse movimento. Mais um jovem sonhador, né, Goulart? Jovem sonhador. E todo jovem deve sonhar. Sonhar também e não ficar só no sonho. Ir para a luta para realizar seus sonhos, né? E aí participei de todos esses movimentos que culminaram com as eleições diretas, né? E sempre filiados ao MDB, né? Era da juventude do MDB, né? Participava naquela época de todos os movimentos, né? Em vários anos nós participamos de campanhas eleitorais de pessoas muito compromissadas com a coisa pública, né? E em 78 eu participei em 74 eu já havia participado da eleição do Quércia para o Senado, né? Juntamos um grupo de jovens e participamos ativamente da campanha do Quércia. Em 78, achamos por bem lançar um candidato a deputado estadual, que foi o deputado Sérgio Santos, né? Um professor primário, e que a campanha dele foi uma campanha totalmente atípica, né? Nós íamos nos consultórios médicos, nos escritórios de advocacia, pedir jornal usado, que nós fazíamos silkscreen no jornal. Nossa. Com o nome e o número dele, né? E íamos à noite colar, né? Os cartazes. E muitas vezes o papelzinho impresso com o nome e o número era feito no mimeógrafo. Né? Então foi tudo isso muito gostoso. Tempos românticos, né, Goulart? Românticos, que seria muito bom que voltasse a ser assim, não é? Porque a política é amor, a política é paixão, né? E é romantismo, você tem que ter garra. De repente a tecnologia tirou essa instantaneidade, né? Infelizmente, né? Mas aí nós participamos ativamente da campanha do Montoro em São Paulo em 82. Foi uma campanha maravilhosa, né? Um nome consagrado, um nome consagrado, tal, e foi uma vitória muito grande. E em seguida, né, nós tivemos depois a eleição do Quércia, o Sérgio Santos foi reeleito em 82, né? E aí começamos, depois vim para a Zona Sul. Em 88, nós participamos, né, ativamente do Caruso, né, da eleição do Caruso pai, né, que foi um brilhante vereador da cidade de São Paulo, em seguida foi para o Tribunal de Contas. Aí eu fui candidato a deputado estadual em 94. Legal. Né? Só que eu cometi um grande erro, e eu não divido esse erro com ninguém. A culpa foi minha. Porque um grupo de amigos, né, que a gente tinha uma militância até maior pela juventude, por esse gás da juventude, né, na Gaviões da Fiel. Legal. E aí o pessoal, olha, é importante que o slogan seja Gavião, vota em Gavião. E foi o último ano que você escrevia o nome ou número. Tá. A partir de lá, você veio o voto eletrônico já na eleição de 96. Aí, então, eu eu tive como Goulart, a pessoa que escreveu Goulart, o meu número, que era 15.106, 23 mil e poucos votos, né? Mas acontece que foram anulados todo o voto Gavião, porque não havia escrito. Eu cheguei no Tribunal de Contas, para você ter uma noção, junto com o Romeu Tuma pai, né? E o Robson Tuma, que era candidato a deputado federal. E com o mesmo pedido, porque o Robson Tuma
havia se cadastrado como Tuma, Robson Tuma para federal, Romeu Tuma para senador. E aí o juiz, o mesmo juiz que deferiu o pedido para considerar o voto Tuma também para federal, indeferiu o meu pedido de considerar o voto Gavião. E todo o meu material de campanha, tudo ali provado. Mas, enfim, tudo desígnios de Deus, né? Foi uma campanha perdida, né? A campanha foi perdida, mas foi pro outro lado, né? E até quando o Mário Covas estava muito ruim para morrer, ele leu uma das passagens de Eclesiásticos, né? Há tempo para tudo, tempo para sorrir, tempo para chorar. E eu procurei uma leitura, vi aquele texto e postei aquele texto no jornal Notícias de Santo Amaro. E aquilo lá me fortaleceu. Muitas pessoas leram aquilo, Goulart, você tem que continuar. Em seguida eu fui eleito vereador. Fui vereador por 5 mandatos, graças aos amigos e a esse trabalho muito grande na região, na cidade de São Paulo. E eleito, tive mandatos maravilhosos, né? Somando, né, os projetos de leis que são leis para a cidade de São Paulo, eu fui o vereador que tive o maior número de leis aprovadas, sancionadas, e leis de verdade, que realmente funcionam. Impactaram, né, a vida da população, né? Que é a finalidade, né, Goulart? Exatamente. Então você vê, Museu do Futebol. Primeiro museu de futebol público do planeta foi o Museu do Futebol nosso, de São Paulo, que está lá no Pacaembu. É lindo, maravilhoso. Eu tenho o privilégio de ser conselheiro do Museu do Futebol até hoje. Que bacana. Assim como sou conselheiro também, com muito orgulho, do Museu da Língua Portuguesa. Que né? legal. E aprovei a lei do tênis, uniforme, material escolar, produto orgânico na merenda escolar, enfim, tantos outros projetos, né? A proibição de amianto na construção civil, leis muito importantes. Né? Aí depois isso me credenciou a ser candidato a suplente do Quércia para o Senado, né? Isso em 2010. E infelizmente, o Quércia ficou muito doente, ele estava em primeiro lugar na pesquisa para o Senado, né? E eu falo também, né, que caso o Quércia tivesse aguardado, ao invés de retirar a candidatura, teria sido eu senador. Sim. Por 8 anos. Mas, enfim, acabamos depois apoiando o Luiz Nunes, que foi um brilhante senador, foi ministro de Relações Exteriores, né? E eu saí candidato em 2014, fui eleito também com uma boa votação. Como deputado federal, tive um trabalho também muito grande, né? Várias leis se destacaram, dentre elas a lei dos lotéricos, né? Que os lotéricos eram escravos da Caixa Econômica Federal. Sim. Né? Onde a Caixa Econômica Federal, para receber uma conta de água, conta de luz do IPTU, ela cobrava da empresa tipo 5, 6 reais e repassava para os lotéricos coisa de 10 centavos. E quem presta o serviço é o lotérico. E o lotérico pagava o transporte de valores. Então nós corrigimos isso na lei, deu um ganho para o lotérico, né? Enfim, a lei da importunação sexual, né? Nós tivemos a semana de projetos importantes para a defesa da mulher, né? O vagabundo que aborda a mulher no trem, no metrô, no ônibus, né? E eu fui o primeiro projeto a ser apresentado, foi de minha autoria. Então, mas tinha vários projetos, nós votamos um pacote, todos eles relatados por uma deputada brilhante também do Rio de Janeiro, enfim, e vários outros projetos. Né? Fui presidente de alguns grupos de estudos, de comissão, a Comissão de Ciências e Tecnologia, onde nós discutimos muito isso que nós estamos fazendo, né? Discutimos muito a proteção de dados, tudo isso que se discute hoje de IA, da tecnologia da informação, passa pela comissão. Ajudamos muito também as Forças Armadas, que é de fundamental importância, né? Onde tem aquela base do Brasil lá no Polo, né? Onde teve um incêndio, a liberação de recursos para a recuperação, enfim, uma participação intensa. Inúmeras mudanças, né? O legal, Goulart, que você ressalta o trabalho do legislativo,
Sim. que nem sempre aparece para a população, né? A população só olha o executivo, né? Só executivo. Quem é o prefeito, quem é o governador, mas não sabe que tem ali uma bancada de deputados e vereadores atuantes, com né? certeza. Com um olhar atento para a sociedade, revendo questões, né? Porque a sociedade ela vai mudando muito ao longo do tempo, né? De geração para geração existem mudanças comportamentais e o legislador ele precisa estar atento a essas mudanças. Então, bacana saber de todos esses projetos que você tem. É fundamental que as pessoas tenham os olhos para o legislativo. E essa mudança que ocorreu, e eu fui uma das vítimas da mudança, né? Porque as pessoas passaram a votar nos chamados influencers. Uhum. Essas pessoas que não têm nenhuma responsabilidade com a coisa pública, mas têm responsabilidade com os videozinhos gravados no celular. Então, essas pessoas vieram aí com 1 milhão de votos, 1.200.000 votos, e quem trabalha, quem tem compromisso, quem conhece o problema na base, né? ficou fora. Assim como eu. Mas é o seguinte, eu fiquei fora do mandato, mas não fiquei fora da vida pública. Sim. E nem vou ficar. Não, com certeza. Precisamos de pessoas atuantes como você, como seu filho que nos representa na Prefeitura Sim. de São Paulo, como secretário. Porque nós precisamos ter cabeças pensantes aqui. E na realidade, você vê, eu estou tão atuante ou mais atuante do que quando... Tivesse cargo, né? Que tivesse cargo. Você vê. As pessoas, quando eu fui para Brasília como deputado, o Bozo Goulart estava aqui todo dia, eu ligava para ele, ele vinha na padaria, mas eu tinha que ficar em Brasília, pelo menos 4, 5 dias por semana, porque eu tinha que mostrar para que fui a Brasília, né? Aí, mas 2 anos após, o Rodrigo foi eleito, né, meu filho, que é um dos mais brilhantes vereadores que a Câmara Municipal já teve, né, junto com o Ricardo Nunes, que o Ricardo até 2010 participava das minhas campanhas ativamente, né, tivemos muitas vitórias juntos, né, e ele presidente da ISU, como militante, ele e tantos outros amigos, né, todas essas propostas a gente discutia na associação comercial. Né? Em 2012, o Ricardo também foi candidato a vereador, né? Porque eu acabei tendo a opção de ajudar a criar o PSD junto com o Kassab, né? Mas todo um acordo feito entre o nosso time, né? Mas acontece que o MDB acabou, e foi muito bom que isso tenha acontecido, né? Achando por bem lançar o Ricardo, que foi um brilhante vereador e se credenciou a ser o vice do Bruno. Né? E meu filho com ele na Câmara Municipal fizeram uma parceria muito boa. E hoje o Ricardo tem sido um orgulho para todos nós como prefeito, está sendo um excelente prefeito. A cidade de São Paulo mudou pela tenacidade, pelo compromisso dele de fazer com que o orçamento de São Paulo fosse equilibrado. Tantas coisas que foram feitas, principalmente essa negociação com o Bolsonaro, da dívida, negociando a dívida da cidade com aquele terreno do Campo de Marte. Nós devíamos para a federação 25 bilhões, o que dava 180 milhões por mês que a prefeitura tinha que pagar. E a prefeitura simplesmente passou para o governo federal, que tinha uma ação desde a Revolução do Getúlio, né? Que o Getúlio invadiu o Campo de Marte e tomou para si. A Procuradoria do município entrou com ação na Justiça, cobrando aquela área. E não definia, porque a Justiça, muitas vezes, uma ação tão forte, município e União, demorou até que foi feita essa negociação, ficou para o governo federal, né? E São Paulo ficou sem a dívida. E deu fôlego à prefeitura para tantos investimentos. Hoje, para você ter uma noção, só falando de um pedacinho da cidade, só Capela do Socorro são 7 UBSs, tantas outras UPAs, CELS, né? E para a cidade toda virou um pátio de obras. Então, isso é um orgulho. E o Rodrigo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, está fazendo um trabalho gigante, preparando pessoas para o trabalho.
criando frente de trabalho com o empresariado, né? E fazendo com que a cidade tenha um outro olhar, um olhar humanitário, né? Onde o Ricardo conseguiu, com o apoio de tantos vereadores também compromissados com a causa, zerar a fila de creches. Quando eu estava vereador, a gente sofria muito, porque tinha mais de 100 mil crianças fora de creche. Hoje tem creches sobrando e criança de menos, graças a Deus. O importante de tudo isso, Goulart, é que São Paulo está onde sempre mereceu estar, que é ser pioneiro dentro do país, né? Porque a locomotiva gira aqui e tem que ter essas pessoas mesmo, tem que ter essa visão empreendedora com responsabilidade social, né? E fiscal também, né? Com certeza. Para que a conta tem que fechar, né, Goulart? Com certeza. Na realidade, a cidade oferece muitas oportunidades. Hoje nós vivemos, Miqueleto, um problema sério, até porque é importante que as pessoas recebam o benefício no momento de dificuldade, mas que as pessoas se preparem para voltar ao mercado de trabalho. E esse é o grande dilema. Outro dia eu fui a um congresso da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, assim como tem o Sindicato de Bares e Hotéis Similares, a APAS e tantas outras organizações. Existem milhares de vagas de trabalho, mas as pessoas muitas vezes se recusam a ser registradas porque está recebendo um benefício de R$600 do governo federal. Então é importante, até disse nesse congresso, se as pessoas recebem o benefício, o governo quer continuar, então a gente tinha que criar um mecanismo, através de lei, porque as pessoas continuem recebendo, mas que deixe ele trabalhar com o registro em carteira. Porque e quem mais oferece trabalho são o setor de serviços. E setor de serviços trabalha sábado e domingo, e é muito bom que isso ocorra, que abre vagas de mercado. E a cidade de São Paulo é o município do Brasil que propicia o maior número de empregos. Os índices do governo federal têm baixado muito de desemprego, graças à atuação da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, que tem feito um trabalho gigante através do governo Tarcísio, através do prefeito Ricardo Nunes, né, e de todas as pessoas que compõem esses governos para fazer com que a máquina funcione. Né? Eu acho que nós estamos numa época que o empreendedorismo nunca foi tão falado, né? Nós temos um número de MEIs e MEs espalhadas pelo país. Como é que funciona o incentivo do governo, da prefeitura, para que cada vez mais micros e jovens empresários surjam? Então, hoje a cidade de São Paulo oferece uma oportunidade muito grande, porque antes as empresas fugiam de São Paulo, até pela carga tributária, principalmente do ISS. Com as medidas tomadas, né, e o Ricardo teve uma atuação muito grande, junto com meu filho, Rodrigo, onde conseguiu arrecadar um valor muito grande. Os bancos operavam em São Paulo, mas tinha sede, principalmente Poá, Barueri e outras cidades. As cidades ficavam com os impostos baixíssimos, a 1%. Tá? Então a cidade reduziu o ISS para 90% dos serviços para 2%. São Paulo atrativo, né? São Paulo atrativo. Então, as empresas retornaram. E essas empresas, não os pequenos, mas os malandros, que estavam instalados em outros municípios, tiveram que voltar para São Paulo e pagaram pelo crime que cometeram. Porque você ia comprar um consórcio, você fazia a operação na agência bancária na cidade de São Paulo, ou aqui na Avenida São Luís, ou qualquer outro local, e recolhia o imposto em outra cidade. Então, conseguiram resgatar esse dinheiro que serviu também para investimento no município de São Paulo. E hoje a cidade está muito pujante, está muito viva, né? E graças ao empenho também do governo estadual com a prefeitura, hoje nós conseguimos dar vida novamente ao centro de São Paulo. Né? Acabando aí praticamente com a Cracolândia, principalmente onde morava o tráfico, que é na favela do Moinho e em outros locais. 99% das pessoas que vivem em favela são pessoas do bem.
Mas, infelizmente, algumas pessoas se apossam desses locais para ir muito próximo, né, do consumo, né? Mas, enfim, existem vários pontos, né, onde os usuários ainda estão, o que a prefeitura e o Estado estão oferecendo oportunidade, tratamento, possibilidade de as pessoas voltarem ao mercado de trabalho. A inserção, né? Exatamente. O empreendedor hoje tem que vir para o centro de São Paulo. O centro de São Paulo tem uma das melhores infraestruturas do planeta. E o coração de São Paulo, né? Que precisa ser habitado. Precisa trazer pessoas para morar aqui. As pessoas moram. Em 65, Miqueleto, teve aqui um plano diretor, onde os urbanistas que vieram auxiliar a prefeitura diziam que a cidade não poderia crescer para as franjas, teria que crescer condensadamente. A começar da saída de água, nós só temos uma saída que é o Rio Tietê, né? E para os municípios, o município prover as periferias de infraestrutura urbana, transporte, cultura, lazer, saúde, fica muito difícil. E a cidade cresceu exatamente o contrário daquilo que deveria ter crescido. Então, o que teria que fazer é isso. A prefeitura está fazendo muito bem feito, levando a infraestrutura, porque não tem o que fazer. Mas também incentivando para que as pessoas venham para o centro. A cidade de São Paulo hoje, você sabe muito bem disso, tem a maior cobertura vegetal de todo o planeta. Não existe uma metrópole que tenha metade da cobertura vegetal da cidade de São Paulo. E o prefeito Ricardo Nunes desapropriou, né, a partir do plano diretor que foi relatado pelo Rodrigo Goulart, pelo meu filho, né, com o apoio de todos os vereadores, né, a cidade de São Paulo desapropriou mais 10% do total das áreas do município de São Paulo para a preservação. Então, é um ganha-ganha. Nós vivemos um momento ímpar, né, e temos que aproveitar. Outro dado importantíssimo e eu acho que tem mexido demais com a cidade de São Paulo é a verticalização, né? As construções aí que tá mexendo bastante e tá reorganizando a cidade, né, Goulart? Na realidade, algumas pessoas que falam alto, porque acabam envolvendo muitas pessoas da comunicação e tal, contrário a esse tipo de coisa. Mas todos os planos diretores, inclusive que foram relatados por outras pessoas, diziam o seguinte: você tem que adensar nos grandes corredores ou próximo de estações de trem, de metrô e tudo. É o que está sendo feito. Porque você leva conjuntos habitacionais para onde não tem transporte de massa, você complica a cidade. Uma outra coisa que tem sido feita com muito empenho da prefeitura é a qualidade do ar. Você tem hoje incentivando as empresas que o transporte público é terceirizado a comprar veículos elétricos, né, ou metanol, que possa poluir menos. Nós temos hoje na cidade de São Paulo aproximadamente aí só ônibus, na casa aí de 15 mil ônibus, né? E o diesel é muito poluente, assim como a gasolina. Então hoje você tem que procurar usar o carro híbrido, o carro elétrico, ônibus elétrico, e o prefeito tem dado totais condições, né, às empresas para que façam a mudança de suas frotas. E é importante você ressaltar isso porque mostra uma visão social, né? Sim. Porque as pessoas, poxa, a prefeitura só faz obra, né? Tapa buraco, corta árvore, mas não vê o planejamento urbano que tem por trás disso, né? Isso é importantíssimo. Miqueleto, tem que ter um olhar social, cultural muito grande. As iniciativas culturais que tem nas periferias de São Paulo é muito grande. Ontem eu fiquei emocionado, até eu não pude ir, mas vou essa semana lá na favela de Heliópolis para conhecer. Foi inaugurado lá o Teatro do Bacarelli. Então, vai ter não só a orquestra do Bacarelli, que é um orgulho para todos nós, paulistas, paulistanos e imigrantes que vivemos aqui, ter um espaço como aquele, onde várias iniciativas culturais afloram na pele do jovem. A terceira idade está tendo a oportunidade de participar. Nós temos que ter um olhar muito importante para a longevidade. Sim. Por quê?
a longevidade, nós somos hoje 18% da população. Daqui a pouquinho, em 2050, seremos mais de 30% da terceira idade. Então, essas pessoas têm que ter o lugar ao sol, para que tenha saúde até os últimos dias de suas vidas. Né? As pessoas mais abastadas estão tendo muitas oportunidades. Nós temos aqui na Marginal Pinheiros um conjunto que está sendo feito até por uma empresa muito competente, eu tenho orgulho até de falar, que é o Parque Global, onde está sendo construído um grande hospital, os conjuntos habitacionais, uma universidade e um centro de longevidade com 10 mil metros quadrados. Onde a pessoa vai ter feito os exames, um acompanhamento completo, né? Onde ele vai poder se exercitar, onde ele vai ter toda a orientação necessária. E é importante estender isso para toda a periferia. Né? Dá acesso, né? Dá acesso, porque nós temos aí um médico orienta a pessoa que está com problema de alteração de pressão a fazer exercício físico, mas na unidade de saúde não tem uma pequena academia. Então é necessário que tenha lá um instrutor, mesmo que não seja contratado pela prefeitura, mas que a própria comunidade tem lá várias pessoas que poderiam dar um personal que faça 1, 2, 3 horas gratuitas, né, para a comunidade. O legal de tudo isso é você oportunizar. Exatamente. Né? Entender lá que a demanda do bairro Veleiros, por exemplo, que na sua querida Zona Sul, e tem um gargalo lá, e você, como um parlamentar da região, for desenvolver um projeto para atender essa população, para poder trazer recursos para cá. Então é isso que é o legal, e é uma via de mão dupla, né? Com a população tem que estar cobrando, mas ao mesmo tempo tem que fortalecer a política local, né? Tem, e tá negócio. As pessoas também do bairro têm que procurar ver quem é quem nos bairros, né? Eu tive a oportunidade de, quando vereador, construir aí, através de minhas emendas parlamentares, minha articulação com os prefeitos, 35 gramados sintéticos, onde tinha espaço para quadras poliesportivas, como no caso de Veleiros, lá no Ipazuri, né? Toda aquela infraestrutura foi levada por mim, à época que eu estava vereador. O Ricardo Nunes ajudou, fez também vários, né, e outros vereadores também. Lá no Grajaú, infelizmente, o último campo que existe não deu para fazer quadra porque não tinha espaço. É lá o Águia Negra, né, famoso lá do Jardim Eliana, porque infelizmente as outras áreas foram ocupadas com invasão. Aí nós temos os céus, que é outra coisa maravilhosa, né, que agora o prefeito... 100% dos céus passaram por uma reforma total, desde as salas, ar-condicionado, piscinas, né, teatros. Trouxe uma qualidade, né? Dando qualidade. Então, é muito importante que as pessoas participem, que vá até lá, que venha curtir, que possa fazer o seu exercício. A terceira idade tem que sair de casa, não pode ficar embolorando, não pode ficar com depressão no celular, vendo TikTok e vendo somente coisas, a grande maioria das coisas que a pessoa recebe no celular é fake. Então, é isso, as pessoas têm que viver e conviver. Viver o mundo real e não viver tanto o mundo virtual, né? Com nesse certeza, sentido. E a política, ela entra muito nesse sentido, né, Goulart? Porque nós estamos vivendo, as pessoas vivem as campanhas, os bairros, elas vivenciam pelo celular apenas. Infelizmente é isso, né? Tem pessoas que falam, Goulart, você precisa investir na rede social. Eu sei que precisa. Só que é o seguinte, eu não vou ficar gravando videozinho como os outros que eu critico tanto. Eu vou fazer, as redes sociais estão melhorando, tal, cada vez mais, mas de uma maneira séria. Não é nada como você poder, como eu faço todos os dias, né? Você tomar um café na padaria do bairro, você ir no açougue do bairro, você ir no restaurante do bairro, encontrar pessoas. O famoso corpo a corpo, né? Corpo a corpo. E você ter também essa questão do afeto, de você poder olhar para a pessoa, conversar, dar um abraço, porque muitas pessoas precisam de energia, né? E as pessoas falando ao celular, você manda uma mensagem, as pessoas muitas vezes mandam uma mensagem que
acaba lendo depois de um dia, 2 dias. Então as pessoas estão muito fora da realidade. Que o tempo é muito... As coisas acontecem muito rápidas, né? E é muito importante a comunicação, mas eu acho que precisa ter um novo olhar, né? Um olhar diferenciado para que você possa viver a sociedade e não viver desse mundo só virtual. Né? Esse mundo virtual afasta as pessoas. Né? Você poder entender um pouquinho mais como é que é o dia a dia das pessoas, né? Porque nem tudo ali é do jeito que tá, né? E as pessoas que estão lá na ponta, que moram na comunidade, elas estão com uma demanda alta. Sim, né? Você mesmo falou lá do bairro, do Veleiros, né? Nós conseguimos, através de nossa interferência, a construção, por exemplo, do Complexo Viário de Urubatuba, que dentre eles está a Ponte Vitorino Goulart, né? Que tem o nome do meu pai. E começou agora, né? Depois de muita luta, de muitos anos, a obra da ponte Graúna Gaivotas, que vai juntar, ela vai sair lá atrás do Sesc Interlagos, vai juntar o fundão do Grajaú. Vai sair ali perto do Residencial Cocaia, entre o Residencial e o Jardim Graúna. As pessoas que vivem ali, que vivem no Cantinho do Céu, hoje perdem 1 hora e 20 minutos para sair de lá, pegar toda a Belmira Marim, que é a única alternativa. Sim. A partir da conclusão da obra, em 15 minutos as pessoas vão estar na Marginal Pinheiros através da Ponte Vitorino Goulart. Então, são obras necessárias e que só quem tem um olhar, quem tem compromisso com as coisas que a região precisa é que vai ficar martelando, né, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O importante disso tudo que você falou é de você ter representantes locais, né? O cara que mora no bairro, o cara que entende. Eu trabalhei na Gazeta de Santo Amaro e eu estive na duplicação da ponte de Urubatuba, né? Montando os materiais. Então, aquilo é legal. E você sente o gargalo ali, a pessoa passando, indo, tendo acesso ao centro, parada no trânsito durante horas. Você veja, meu querido, você falou lá da Gazeta de Santo Amaro. O Armando era meu grande amigo. Quantas vezes eu discutia com o Armando a transformação da nossa região, através do Guerra, que foi presidente da Associação Comercial de Santa Amaro, de tantos outros, o Mané da 15, né? O Darmiseu Marques, que era lojista de calçado lá na região. Então, desde aquela época a gente vinha discutindo, constituímos a comissão Pró-Metrô Santo Amaro, entendeu? O trem que hoje vai até o Varginha, que já está inaugurada a estação Varginha, que demorou tantos anos, estávamos naquela luta, né? Então você tem todo um cabedal para falar, né, de coisas feitas. Aí, quando eu lancei o Complexo Viário de Urubatuba, compreendia na margem direita da Marginal Pinheiros, que o Ricardo não vê a hora de começar. Espero que comece a gestão dele, que é uma obra muito grande, onde a pessoa vem pela Nações Unidas, vai dar continuidade, que hoje você tem que atravessar pela Ponte Transamérica, né? Aí você vai continuar, passar embaixo da Ponte do Socorro, com um arco de acesso à Ponte do Socorro, um arco de acesso à Ponte Jurubatuba, até a Ponte Vitorino Goulart. Então você vai resolver o problema do trânsito local. Constava também do meu projeto do Complexo Viário de Jurubatuba, a duplicação da Ponte Jurubatuba, né, que tem o nome da irmã Agostinha, que era uma militante lá da nossa favela do Autódromo, né, uma freira maravilhosa, e a Ponte Graúna Gaivotas. Então esses sonho sonhado um dia será realizado, né? Estão acontecendo. E a Ponte Jurubatuba já está em obras para duplicação. Vai ficar muito bom, porque virou gargalos. Você imagina a nossa região sem a Ponte Vitorino Goulart. Não, a região não anda, ela para. Então você vê, hoje, inclusive, tem lá, agora pela manhã, eu estive em uma reunião em Santa Amaro, retornando, os guindastes ali estão transportando algumas coisas para o canteiro de obra a partir de uma faixa da ponte. Então, para subir, eu já demorei ali do SP Market até atravessar a ponte 20 minutos, né? Então, é um suador. É necessário. Então, é o seguinte, a gente tem que construir pontes, né? Até meu slogan, Goulart construindo pontes, né? Ao invés de construir muros.
Não, tem que ter essa visão empreendedora, né? Porque você é um mandato plural, né, Goulart? Com certeza. Eu ia até te perguntar, como é que você enxerga a política atual, essa polarização que nós vivemos no país? Olha, eu fico muito triste, sabe, meu querido, porque é uma agressividade desnecessária. Entendeu? Tem muitas pessoas que não sabem o que é direita e não sabem o que é esquerda. E fica se posicionando que eu sou esquerda, eu sou direita. É porque fica naquela história, o fulano pode, não, o ciclano fez, o outrano fez. Então você vê, nós somos brasileiros. Fica o toma lá da cá, né? Exatamente. Então, exageros de todo lado, até a Bíblia fala, nem a direita nem a esquerda. Nós precisamos dos dois braços, das duas pernas, né? O caminho do meio é o caminho correto. É o centro, né? Exatamente. Então a gente espera que haja patriotismo, né, dos governantes, compromisso público. O doutor Ulisses, né, na promulgação da Constituinte, eu acompanhei muito a Constituinte de 88, ele dizia não roubar, não deixar roubar, né, e trabalhar por aquele que o colocou como um representante. Os anseios da população que acreditam na gente, que sai de casa no dia da eleição, que deposita seu voto, você tem que tratar cada voto com muito carinho, com muito amor, devolvendo ao eleitor os serviços que ele esperava. Não é a favor pessoal, você tem que representar a comunidade, você tem que ter uma visão do geral, você tem que olhar a pessoa como um todo, né? O bem-estar do cidadão, preparar a criança. Eu vim do Japão agora, fui pela 5ª vez no Japão. Eu sonho que outros países, respeitando suas culturas, né? E nós temos aqui uma miscigenação muito interessante, né? Eu sou descendente de portugueses, né? Falam que os Goulart são franceses, mas eu me orgulho de ser português, né? Meus trisavós, tanto por parte de mãe quanto de pai, vieram de Portugal, entendeu? Mas enfim, nós temos que evoluir. Lá no Japão, a criança vai para a escola, ele vai de transporte público, né? Não é que eu não queira que a criança aqui não vá de van, porque nós temos um problema de segurança muito difícil, né, que estamos trabalhando, os governos aí têm trabalhado titanicamente para tentar resolver. Mas tem que ter uma mudança cultural também, né? Também, essa mudança cultural é necessária. Nós temos praças muito bonitas, mas você vai aqui em países vizinhos, na Argentina, no Chile, em qualquer outro país aqui, as pessoas usam a praça como sua, mesmo no interior de São Paulo. O senso do pertencimento, né? Pertencimento. Então, assim, se você não ocupa o espaço público, a marginalidade vai ocupar. Pega lá em Indaiatuba, tem um parque gigante em Indaiatuba, o pessoal fazendo piquenique nos finais de semana, as famílias vão para ali, vão curtir. A Prefeitura de São Paulo fez lá no Cantinho do Céu, já está com quase 8.000 quilômetros, inauguramos uma 3ª fase com o prefeito Ricardo Nunes, o Parque do Cantinho do Céu, do lado do aquático. Aquilo lá é lindo, maravilhoso. Você vê aquela comunidade ali, aquela comunidade está usando. Aquele parque é da comunidade. Agora, se não usar, o marginal vai usar. Falando até a respeito da região, uma das conquistas mais interessantes que ocorreu nessa última gestão foi o pertencimento e o uso da represa Billings. Com certeza. O transporte modal, né? Foi uma conquista bacana também. E não aconteceu com a velocidade que a gente esperava, porque quando começou a obra, né, dos atacadouros, conseguiram uma pessoa, uma deputada que diz que nasceu lá na Vila Missionária, e realmente nasceu lá, né, mas que voou para outros lugares, teve oportunidade, entraram com a ação na justiça que o barco ia mexer com o fundo da represa e ia poluir a água. Olha só, né? O que tem de barco, de pescador ali que movimenta o dia todo. Então você veja, são pessoas que é o seguinte, ao invés de ajudar, vir para dentro para contribuir, querem prejudicar.
O licenciamento ambiental é de suma importância. Você veja, a obra da ponte Graúna-Gaivotas, como aconteceu também na ponte Vitorino Goulart, se a gente não perseverasse, não iniciaria. Por quê? Tem o licenciamento ambiental. Não bastasse o licenciamento ambiental, tem o órgão que cuida de todas as linhas de transmissões do Brasil, que é uma empresa federal. Eles, pasmem aí, as pessoas que nos assistem, criaram o maior problema quando da construção da ponte Vitorino Goulart, porque não queria que passasse embaixo das linhas de transmissão. Até que vencemos a batalha. Agora, eu já tinha ido a Brasília várias vezes, como deputado eu já estava trabalhando isso. Depois, nós marcamos com o ministro Fernando Silveira, que eu conheço, né, o mineiro lá, o Fernando Silveira. Eu o conheci quando ele era senador. Aí ele marcou uma reunião em Brasília, outra reunião aqui em São Paulo, com o presidente da empresa que se recusava a nos receber. Nossa. Se recusava a receber o secretário do município de São Paulo para autorização, que a ponte Graúna-Gaivota vai passar aí atrás do Sesc, embaixo do Linhão. Entendeu? Então, olha, são pessoas que não têm compromisso público, né, e que ficam impedindo o bem-estar da população. Nós não podemos ir contra o progresso, né, Goulart? O progresso está aí, a região precisa crescer, a cidade precisa crescer, o político ele tem uma visão macro de tudo, né? É que nós falamos aqui da Zona Sul, Sim. porque você é um político muito identificado com a Zona Sul, mas você tem projetos pela cidade inteira. Né? Na realidade, você veja, hoje eu vivo, não só hoje, eu vivo muito Tatuapé, vivo muito Itaquera, né? Eu tenho o privilégio, né, de estar, como você falou na abertura do programa, lá no Corinthians há muitos e muitos anos, né? Onde eu estou lá com o prazer de estar podendo servir ao clube, tentando ajudar o Osmar na diretoria institucional. O Osmar Stabile, que é o nosso presidente do Corinthians. Então, os clubes grandes, todos eles vivem problema financeiro, né? E que acaba afetando uma série de coisas. Mas estamos conseguindo. Hoje, o lugar mais seguro que existe para o cidadão ir é nos estádios de futebol, com a biometria facial. E, infelizmente, lá na arena estava muito atrasado. Aí conseguimos acertar, junto com a Polícia Militar, que exigiu o cumprimento de prazo. Foi feito todo esse trabalho de engenharia. Em 20 dias se montou todo o projeto de instalação das catracas e a biometria facial, que é uma das melhores do Brasil. Já estamos lá com mais de 500 mil de biometrias feitas. Então, hoje, o cidadão que entra no estádio, ele tem certeza, se algum marginal tentar entrar, vai ser preso, entendeu? Como já foram em vários estádios, quer seja o estádio do Morumbi, quer seja o Palestra Itália, todo o estádio no Brasil, acima de 20 mil lugares, é seguro, as famílias precisam ir. Então eu tenho uma vida dedicada à cidade, né? A cidade é o estado de São Paulo, consegui contribuir como deputado federal para inúmeras santas casas, sempre nesse trabalho social. Você trouxe um dado interessante, falando sobre o Corinthians. A mudança que a Arena Corinthians trouxe para o bairro de Itaquera. Muito grande, muito grande. Olha que foi uma loucura, que nós tínhamos já aprovado uma lei, eu tive o privilégio de votar essa lei, à época, inclusive, que a Marta era prefeita. Um plano de incentivo, criando os CIDs, né, que são as letras do Tesouro Municipal, para o incentivo à Zona Leste. Aí, quando iniciamos o trabalho para a construção da arena, o Kassab era prefeito e eu era novamente vereador. Aí nós incluímos, né, a arena no incentivo dos CIDs, né? E com isso, hoje muito serviço, houve um progresso da região com a construção da arena lá, muito grande, aquela população precisava disso, né? Hoje gera muitos empregos, você pega desde assessorista, eu converso com todo mundo, eu entro no elevador, lá na arena, pergunto para a assessorista, onde você mora? Grande maioria delas moram vizinhas dali, graças a Deus, seu Goulart, que
hoje temos emprego. Né? Aí você tem lá a pessoa que faz parte da segurança, vizinho, que mora em Itaquera, São Miguel, Carrão, enfim, todos aqueles bairros. Então ajudou muito. Evidente, para nós que moramos na Zona Sul, em dias de jogos, às vezes você demora 3 horas, 3 horas e meia, é tudo pelo Corinthians. Eu acho que é pouco sacrifício diante da alegria que tem cada vitória, né? Não, então... é muito prazeroso ver o estádio e toda a movimentação, né? Fantástico. Porque você constrói um estádio de futebol onde você leva 40 mil torcedores em cada jogo. Sim. Você traz recursos para o entorno, quer dizer, a região ela mudou demais. Hoje existe uma outra Zona Leste. Com certeza. Pra você ter uma noção, sábado nós teremos, e tem toda uma atividade cultural, tem todos os serviços dentro da arena. Ontem até me emocionei, as pessoas conhecidas procurou lá o clube para receber uma criança, além de autista, que tem outros problemas de saúde lá da cidade de Paraguaçu. Então veio uma comitiva, veio o secretário de Cultura e tal, né, para fazer o tour da arena. Lá tem o tour da arena que conhece lugares que eu mesmo não conheço, que fica um período todo lá, né? Então eles passaram primeiro no Parque São Jorge e tal, né? E eles ficaram encantados. Foi o primeiro estádio do Brasil que tem um espaço específico para o autista. Então, o autista ele não pode ir com muito barulho. Né? Então, desde a inauguração do estádio, tem essa visão. Nós temos, dentro da arena, realizamos a maior coleta de sangue do Brasil no mesmo dia, chamado Sangue Corintiano. Nós temos agora, no próximo sábado, um evento da cultura preta. Então, vai ser o nosso... diretor cultural, Rafael, que está realizando este evento, né? Então tem toda a cidade de São Paulo oferece muita coisa. Então nós queremos fazer, e estamos lá já para lançar, o tour do Corinthians, especificamente de Parque São Jorge, CT, Arena, para que as pessoas possam ir. E talvez se use o Mosqueteiro, que é aquele ônibus que em 74, 76, 77 levava o time do Corinthians para todo o Brasil, né? E não mais assim, tão agregador como o Corinthians. Sim. Né? O futebol usado como um meio de inserção social, né, Goulart? Com certeza. Tudo, né? Eu tenho defendido, né, que o município de São Paulo, e o Rodrigo também, meu filho está muito empenhado nisso, tem um tour da cidade, um tour cultural mais agressivo. Sim. A cidade de São Paulo tem muita coisa para mostrar. Está preparada para receber o turista, exatamente, né? E dentro desse tour cultural, que a gente faça o tour do futebol. Que hoje você tem tanto o Corinthians, espero que a Portuguesa logo crie esse circuito lá também. Sim. Né? Lá no Palestra também, o Morumbi, né? Então que saia o tour, faça esse circuito, conheça a memória, né, do futebol. Muito importante. Porque assim, nós nos mantemos também pela rivalidade. Com certeza. Né? É uma brincadeira sadia. Né? Não há nada mais bonito do que um Corinthians e Palmeiras, né? Com certeza, desde que a gente ganhe. Exatamente, Goulart. Goulart, obrigado. Um prazer falar contigo. Antes da gente encerrar, temos o nosso quadro Tiro Curto, Jogo Rápido, tá? Um político que mais te inspirou na sua trajetória? Na sua rica trajetória, né? Porque você contou aqui, teríamos que fazer vários programas contigo. Teotônio Vilela. Teotônio Vilela. Um bairro que mora no seu coração. Eu acho que você vai ficar dividido agora, hein? Muito dividido. Você falou de Zona Leste, ao mesmo tempo você mora na Zona Sul, mas é legal. Eu quero saber de você o bairro que mais te toca aí. Grajaú. Grajaú, né? Você foi na base, né? Eu voto no Grajaú. Então, eu tenho... E Grajaú, embora seja um jogo rápido, tem muita coisa que oferece o Grajaú. Por acaso, é o lugar da cidade de São Paulo que tem o maior número de restaurantes e de boteco. Ai, tá vendo? Não é por acaso. É por acaso. O melhor jogador da história do Corinthians. Rivelino. O Rivelino... Para os mais antigos, né? O Rivelino foi o ídolo da minha família, né? Meu avô adorava o Rivelino, enfim.
Mas temos. Essa conversa pode ir longe, viu, Goulart? Temos o Sócrates, temos Marcelinho, Cássio, enfim. Tem grandes craques, né? Luizinho foi um grande craque, Sócrates foi um grande, né, parceiro, amigo, querido, mas o Rivelino, para mim, está entre os 5 melhores jogadores do planeta, de toda a história. O Rivelino que era ídolo do Maradona, né? Com certeza. Um projeto que o senhor ainda não realizou. Ser deputado estadual. Poxa vida. Meu voto o senhor já tem. Obrigado. Se o senhor pudesse voltar no tempo, o que o senhor faria? Tudo que eu já fiz novamente. E dedicaria mais tempo à minha família. Porque a vida política, você se priva muito da família. E a família é a base de tudo. A trajetória, eu já trabalhei com políticos, eu sei como é que é o dia a dia, não é fácil, não é para qualquer um. Não é. Mas é apaixonante, né? E tudo que a gente faz na vida, você faz com amor. Né? Eu falo sempre, inclusive, a respeito do Corinthians, né? Pô, você é apaixonado pelo Corinthians, eu falo assim, paixão acaba, o amor aumenta. E como o Osmar de Oliveira falava, né? Você é corintiano de coração? Não, o coração um dia para. A alma, ela se eleva. A alma é para sempre. Tá? Legal. Obrigado, Goulart. Foi um prazer falar contigo. E para você que acompanhou o nosso programa, curta o Minuto Miqueleto e assista os nossos programas. Até a próxima.